E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Só a Bíblia. Estamos estudando a série do livro de Daniel e estamos no capítulo 9. Tem muitos detalhes nessa profecia de Daniel do capítulo 9 e a gente estava analisando o versículo 25, né? E a gente vai continuar, né, se aprofundando mais e mais na profecia de Daniel. Vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente estava vendo anteriormente, né? A gente estava aqui falando sobre o ungido e a gente já identificou dentro da própria profecia, né, dentro da própria Bíblia, que o ungido seria Jesus Cristo, né, que viria e se batizaria. Ele foi ungido no momento do seu batismo. Aqui em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e isso aconteceu no seu batismo. E fala que na metade da semana profética de Daniel, na metade da semana, né, seria morto ungido, ou faria cessar o sacrifício, né? Como está escrito aqui no versículo 27, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando Jesus morre na cruz, ou seja, 3 anos e meio depois, que é a metade da semana, o que acontece? Ele morrendo na cruz, o que acontece com o véu do santuário? O véu do santuário é rasgado de cima a baixo, indicando, né, que aquelas cerimônias de sacrifício não tinha mais necessidade, porque todos os animais apontavam para Jesus Cristo, quando era feito o sacrifício de animais no Antigo Testamento. Então aqui a gente já identificou, né? Estamos na última semana profética do livro de Daniel. Então aqui nós já finalizamos aqui a metade das semanas, agora falta 3 anos e meio para finalizar a profecia das 70 semanas, que são 490 anos, né, que foi profetizado ali no livro de Daniel. Daniel viu ali em visão, né, o que iria acontecer, o anjo apareceu para ele, explicou muitas coisas bem detalhadamente sobre 70 semanas. Essas 70 semanas a gente já entendeu, né, já estudou também, que faz parte daqueles 2.300 anos. Agora, o que acontece, né, no restante dessa última semana? Antes que a gente chegue aqui nesse último 3 anos e meio, né, para finalizar a profecia das 70 semanas, a gente vai entrar nos detalhes aqui, ó, que ainda tem algumas coisas bem interessantes aqui, ó. Porque aqui a gente identificou que Jesus ele batizou no ano 27, certo? Só que Jesus ele tinha 30 anos quando ele foi batizado. E ele morreu com 33. Por que então que ele foi batizado no ano 27 se ele tinha 30 anos? É isso, a gente vai ver alguns detalhes aqui, né? E ele morreu com 33 anos. E por que então que ele morreu no ano 31? Então o que acontece? Não sei se você já ouviu falar no monge Dionísio. Então, essa é a explicação do porquê do ano 27. Esse monge, o que ele fez? Ele foi fazer alguns cálculos para saber o ano exato do nascimento de Jesus. E aos cálculos que ele foi fazer, se você quiser pesquisar isso mais a fundo, tem algum resumo aqui de algumas informações, né? A gente vai ler aqui, mas se você quiser se aprofundar mais, é só você pesquisar sobre esse monge Dionísio aí. Os cálculos que levaram ao calendário cristão, baseados na data do nascimento de Jesus Cristo, foram realizados por Dionísio Exíguo, no ano 532, na época denominado ano 284 da era Diocleciana. Né? Exíguo não queria usar um calendário cujo nome se referia a um tirano e perseguidor de cristão, e resolveu datar os eventos a partir do nascimento de Jesus. Certo? Então ele foi pesquisar, né, para saber realmente a data do nascimento de Jesus. Ele usou alguns textos da Bíblia, né, para ter como base, né, para descobrir a data do nascimento de Jesus. Como os romanos datavam os eventos a partir da fundação de Roma, Exíguo determinou a data de nascimento de Jesus neste calendário, a partir de Lucas 3:23. Se Jesus tinha cerca de 30 anos no 15º ano do reinado de Tibério em Roma, e se Tibério sucedeu Augusto em 19 de agosto de 767, logo conjecturou-se que Jesus nasceu no ano 753. Porém, este fato está em desacordo com Mateus 2, versículo 1, pois Jesus já teria nascido antes da morte de Herodes, em 749. Solução é que Tibério iniciou seu reinado como colega de Augusto, 4 anos antes da morte deste. Assim, o 15º ano de Tibério, citado por Lucas, ocorreu 4 anos antes da suposta data proposta por Exíguo, certo? Então,
Quando Dionísio datou o ano 0, Jesus já tinha de uns 3 a 4 anos de idade, certo? Então, por isso que quando Jesus morre, ele não morre no ano 30, ele morre no ano 27, porque os cálculos de Dionísio para datar o ano 0, que era o ano do nascimento de Jesus, ele datou ali, só que Jesus já tinha, quando ele datou o ano 0, Jesus já tinha em média de uns 3 a 4 anos. Então, por isso, pelos cálculos, Jesus ele morreu, ele foi batizado, né, no ano 27 e morreu no ano 30, certo? 31, perdão, né? Isso que a gente viu aqui, né, nas datas. Morreu no ano 31. Muito bem. Agora, prosseguindo a profecia. Como já estava, isso é interessante, muito interessante você analisar isso aqui agora, ó. Como se aproximava o fim da profecia das 70 semanas de Daniel, qual o conselho que Jesus deu aos discípulos com respeito à pregação do evangelho? Isso é muito interessante. Jesus, é óbvio que ele sabia da profecia de Daniel. Isso é fato. Jesus ele conhecia as profecias de Daniel. E Jesus também já sabia que a profecia das 70 semanas já estava chegando ao seu fim. Porque Jesus ele foi batizado no ano 27, no início, né, da contagem da última semana, ou seja, 7 anos. Depois que ele foi batizado, escolheu seus discípulos, né? E o que acontece? Olha o conselho que Jesus dá aos discípulos, Jesus sabendo que a profecia das 70 semanas estava chegando ao fim. Se você observar, Jesus ele estava fazendo de tudo para que o povo de Israel se arrependesse, né? Voltasse a Deus, se convertesse 100% a Deus, né? E Jesus veio como sendo filho de Deus, e você percebe que o povo israelita, os judeus, né, rejeitaram a Jesus. Então Jesus fez de tudo, né? Ele mesmo falou que ele fazia como uma galinha, né? Que fazia de tudo para puxar os pintinhos, né, para debaixo das asas, para cuidar, mas o povo sempre rebelde, sempre rejeitando, né, as leis de Deus, rejeitando os ensinamentos de Deus. Então, olha só o que Jesus fala, sabendo que ele já sabia que estava finalizando a profecia das 70 semanas. Aqui está, em Mateus 10, versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, presta atenção, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você lembra que as 70 semanas era um período de tempo, 490 anos, separado para a nação de Israel? E Jesus, já sabendo que a profecia estava chegando ao fim, o conselho que Jesus dá ao discípulo é para que os discípulos não tomassem rumo aos gentios, nem a casa de samaritanos, né, nem cidade de samaritanos, mas procurai, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, como a profecia estava chegando ao fim, Jesus ele deu exclusividade para os discípulos pregar para os judeus se arrependerem, pois a profecia estava chegando ao fim. E ele falou assim, ó: e à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, Jesus deu esse conselho aí para os discípulos, dar preferência para o povo judeu, né, para o povo se arrepender, porque a profecia das 70 semanas estava chegando ao fim. Agora, o que acontece? Quando que se finaliza, né, o último ano, ou seja, o último dia da profecia das 70 semanas, né? É isso que a gente vai ver agora. Olha só. Fim da profecia das 70 semanas. Como Jesus ele morreu no ano 31, faltava 3 anos e meio, né, para completar a profecia das 70 semanas. Atos capítulo 7, vamos dar uma olhadinha lá, você já conhece a história, mas vamos analisar ali em Atos capítulo 7. Então aqui em Atos capítulo 7 está falando o seguinte, está falando de Estevão, né, ele está pregando, né, para os judeus, e olha só o que ele fala. Então lhes perguntou o sumo sacerdote: porventuras é isto assim? Vamos dar um zoom aqui para melhorar aqui a visão, ó. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Aqui Estevão começa a relatar, né, a história lá de Abraão, vem passando, chegando até Jesus, certo? Então aqui ele começa a pregar, a ensinar para os judeus, pregando para os judeus entender que Jesus era o Filho de Deus,
pregando para o povo se arrepender, mostrando dentro das escrituras os eventos que ia acontecer. E aí quando chega aqui, ó, chegando aqui ao finalzinho, olha só o que aqui diz aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Diz assim, ó. Homens de dura cerviz. Depois que ele fala todos os relatos, ele está falando na situação dos judeus, ó. Homens de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resistes ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Então está falando a situação do coração dos judeus, né? Eles rejeitando a profecia de que viria um Messias e que o Messias seria Jesus, e o povo de dura cerviz, né? Rejeitando também o Espírito Santo. E aí ele foi falando, relatando a situação, e aí quando chega aqui, ó, ouvindo eles isto, depois que ele ouviu, né, falando que os judeus eram de dura cerviz, ouvindo eles isto, enfureceu-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Aqui é um ponto interessante, ó. E Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançaram fora da cidade e apedrejaram as testemunhas, deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, meus amigos, olha só quantos detalhes tem aqui nesse texto. Estevão, depois que ele finaliza a sua mensagem ali para os judeus ficam irados contra Estevão, contra as palavras de Estevão. E o que ele faz? Estevão, ele olha para o céu e ele vê Jesus em pé ao lado de Deus. Essa posição de Jesus em pé ao lado de Deus é uma posição de rejeição do povo de Israel. Porque o povo de Israel, se você pode olhar, você pode observar, eles rejeitaram a Cristo, rejeitaram a mensagem das profecias que apontavam tudo para Jesus Cristo. Jesus veio para mostrar a verdadeira forma, né, de adorar a Deus, de servir a Deus de coração, obedecer a lei de Deus da forma correta. E aí, o que acontece? Essa forma de Jesus estar em pé mostra a rejeição agora do povo de Israel. A profecia apontava das 70 semanas, apontava que finalizava na morte de Estevão no ano 34. Eles, porém, clamaram em outra voz, tamparam os ouvidos, unânimes, arremeteram contra eles e lançaram fora da cidade e apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui que entra em cena Paulo, meus amigos. Aqui entra em cena Paulo, né? Então Paulo estava perseguindo, ele viu o apedrejamento de Estevão, né? Isso aconteceu no ano 34. E isso, o que acontece isso? É o fim da profecia das 70 semanas. Aconteceu exatamente no ano do apedrejamento de Estevão. E a gente viu que quando Estevão olha para o céu, ele vê Jesus em pé ao lado de Deus, mostrando agora a rejeição do povo de Israel por causa do duro coração que era aquele povo, certo? Então aqui finaliza as 70 semanas proféticas. Aí daqui para frente a gente vai ver com mais detalhes agora, porque agora Paulo vai entrar em cena, né? Vai entrar em cena e vai pregar mais uma vez. A gente vai ver que Paulo vai mais uma vez pregar para os judeus. E a gente vai ver que mais uma vez os judeus vão rejeitar a mensagem de Paulo. Né? A gente vai ver a conversão dele e mais uma vez o povo judeu rejeita a mensagem de Jesus Cristo, né? A mensagem de Paulo pregado falando sobre Jesus era o Filho de Deus e o povo não queria de maneira nenhuma. E a resposta de Paulo a gente vai ver quando Paulo estiver pregando para os judeus vão rejeitar a mensagem, a gente vai ver o que Paulo vai falar, certo? Então, 70 semanas já estavam separadas para a nação de Israel e agora, se as 70 semanas finaliza aqui, era o tempo de graça para a nação de Israel, finaliza no ano 34, se era só esse período de tempo para o povo se arrepender, e eles não se arrependeram dentro desse espaço de tempo, 490 anos, o que vai acontecer daqui para frente? O que Paulo vai falar para eles depois que ele se converte? O que Paulo vai falar para os judeus? É isso que a gente vai ver com muitos detalhes no próximo vídeo, meus amigos. Se eu fosse você, eu não perderia de maneira nenhuma o vídeo que a gente vai ver no próximo, na continuação dessa profecia. A gente vai ver que tem coisas fantásticas, a gente vai entrar nos detalhes agora que vai surpreender muita gente aí. Então, se eu fosse você,
eu não perderia o próximo vídeo. Então se você não quer perder o próximo vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, o YouTube vai te informar quando eu postar o próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família e até a próxima. Tchau, tchau.